escreveu o apóstolo Paulo aos Galáxios, Gálatas, capítulo 5, versos 16. Todas as obreiras podem se sentar em nome de Jesus, amém? Podem se sentar as obreiras. As missionárias também, se quiserem sentar, quiserem interceder sentada, não tem problema. Hoje é um culto doutrinário, não tem muito que se discutir com Satanás, apesar de que eu vou pregar em cima de uma batalha espiritual, amém? Se as obreiras quiserem ficar sentadas, amém. Se quiserem ficar em pé, Deus seja louvado, assim como também as missionárias obreiros, em nome de Jesus. Gálatas 5:16, para a glória de Deus. Todos acharam? Quem não tiver Bíblia aí, nós temos algumas Bíblias aqui para emprestar, amém? Para que você possa estar junto conosco, fazendo uso também da palavra do nosso Todo-Poderoso, amém? Gálatas capítulo 5, versículos de número 16, amém? Quem achou da glória? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências, e se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, louvado seja Deus, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, amém? Aí mesmo onde você está, reclina um pouco tua cabeça. Meu Deus e eterno Pai, dono de todo ouro, toda prata, digno, meu Pai, ao Senhor, meu Deus, de desatar os nós e abrir ali os livros, meu Deus, e fazer com que tudo que nós venhamos, meu Pai, ouvir, que nós entendamos conforme a tua vontade. Meu Deus, prepara, meu Pai, esta mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, para que nós possamos, meu Pai, a cada dia nos alimentar da tua palavra, meu Deus, e sair daqui alimentados e satisfeitos conforme a tua vontade. Meu Deus, quanto a mim, um mísero pregador, pecador, meu Deus, o qual o Senhor levantou neste lugar como anjo desta igreja, para tão somente, meu Deus, trazer aos ouvidos, para que penetre no coração de cada uma das pessoas que aqui adentram, meu Deus, a conformidade da palavra, conforme, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, estabelecendo um decreto, meu Pai, de conserto, de cura, milagre e coisas dessa natureza. Meu Deus, enquanto eu estiver aqui pregando a tua palavra, que o Senhor sustente tudo quanto tem, meu Pai, diante de mim, meu Deus, para que eu possa, meu Pai, viver bem. Toma cada uma das pessoas que não puderam estar aqui nesta noite, meu Deus, e tem misericórdia daqueles que estão enfraquecidos espiritualmente, e faz, meu Deus, a tua palavra a cada dia ser acrescida nesse lugar de uma forma, meu Deus, da qual venha surpreender as nossas vidas, em nome do eterno Jesus Cristo de Nazaré, amém? Amados, a maioria das cartas de Paulo, ou do apóstolo São Paulo, como é chamado, elas são cartas de instruções, e também cartas não só doutrinária, como também de advertência e exortação. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ou à igreja de Gálatas,
ele escreve porque lá naquela época tinha uns judaizantes legalistas que eles viviam conforme a lei. Só que se nós formos analisar a lei o tempo todo ela impulsionava o povo ao pecado. E segundo os judaizantes legalistas, eles não criam em Jesus, assim como os teólogos liberais que não acreditam veementemente que Jesus não opera e não operou nenhum dos milagres qual a Bíblia nos evangelhos relata. Então esses judaizantes, esses legalistas, eles queriam que o povo tão somente vivesse embasado pela lei, guardasse o sábado, circuncidasse cada um e vivesse conforme tudo que a lei mosaica ensinava. A saber, não foram só ali as leis qual Deus deu a Moisés, que ele escreveu na pedra, mas sim também 613 leis mosaicas. Então, quando o apóstolo Paulo escreve, ele vai abrir um parêntese ali e colocar Jesus dentro daquele parêntese para que o povo entenda que a graça de Jesus, ela nos traz um espírito de vida para que nós venhamos viver conforme a vontade de Deus, largando toda a impureza, todo o pecado e diligentemente nos capacitarmos para andar em vida com Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele adverte o povo que a lei é boa, mas o Espírito que habita em nós, ele é muito melhor e maior do que tudo que possam nos apresentar. Então, em cima desse texto, e nós temos um subtítulo, todas as vezes que não é um capítulo ou um versículo, um capítulo para o outro, e sim um subtítulo. Qual é o subtítulo? Na minha aqui, eu não sei, na de vocês, está escrito assim: a vida pelo Espírito. Toda vez que tem um subtítulo, é porque antes desse subtítulo teve alguma coisa. E nós vamos ver no versículo 13 o que o apóstolo Paulo fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. E só vive pelo amor quem anda em espírito. Só vive em amor quem anda verdadeiramente debaixo, não da lei do homem, mas debaixo da lei de Deus e em espírito. No versículo de número 16 até o 18, quando nós andamos agora, nós não andamos mais conforme as nossas vontades. Quando andamos em espírito, andamos conforme a vontade de Cristo, que se deu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma vida diferente. Mas isso é tão difícil de entrar em nossa mente, até nos dias de hoje, porque nós somos robustos na carne, mas somos desfalecidos em espírito. Por quê? A carne o tempo todo ela cobiça contra o espírito, ela o tempo todo ela fica contendendo contra o espírito, porque ela sabe que o espírito não nos enche por fora, mas nos enche por dentro. Porque o que nos enche por fora é orgulho, é avareza, é inveja, glutonaria, é adultério, prostituição, lascívia, todas essas coisas vai engordar tão somente os nossos olhos, conforme os desejos, deleites da nossa carne. Nós tivemos o privilégio, mesmo termos uma geração que veio de uma vontade de Adão pela carne e somos adamicamente caídos, tivemos a oportunidade de Deus enviar um segundo Adão, que mesmo adamicamente caídos, podemos ser ressuscitados em espírito, quando Ele ali nos deu por misericórdia e por graça um favor não merecido, a tua vida no Calvário, para que nós andássemos em justiça divina, para que pudéssemos alcançar a nossa salvação. Então, o que é que ele diz no versículo 16? Pois, em nome de Jesus, a vida pelo Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque quando nós andamos em espírito, oramos, jejuamos, lemos a palavra, andamos em comunhão, evangelizamos, fazemos missões. Quando nós andamos em espírito, não damos espaço para a carne trabalhar em nossa mente.
O que é a carne, senão os desejos mortais e humanos, os desejos das paixões que nos levam muitas vezes à sepultura eterna. Então ele diz, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque um opõe-se contra o outro. Igreja, o apóstolo Paulo já nos dizia, a missionária Paula, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não queria, termino fazendo. Ou seja, vontade do Espírito, força da carne, vontade do Espírito, força da carne. Mas quando você mata a força da carne, a vontade do Espírito, ela fala mais alto em sua vida. Ele diz, andei em espírito. Andar quer dizer aqui, viver em espírito. Viver em espírito em casa, viver em espírito na rua, viver em espírito no trabalho, não dando ocasião à carne, não dando lugar para Satanás trabalhar em nossa mente e consequentemente na carne, que nos leva ao pecado. Então, quando nós vivemos ou andemos em espírito, não há espaço para o diabo trabalhar em nossa mente. Somos tricotômicos, ou seja, corpo, alma e espírito. A alma o tempo todo ela suscita as emoções e as paixões, quais são ditas por Tiago, irmão de Jesus, que fala que somos munidos das mesmas paixões que foi submetido também na vida de Elias. Mas o espírito que estava em Elias mandou ele sair de dentro daquela caverna, porque o medo que ele estava de Jezabel e Acabe não podia superar o Deus que estava na vida dele. Quando você anda em espírito, você não tem medo do diabo. Quando você anda em espírito, você não tem medo de Bozó. Quando você anda em espírito, não tem medo do capeta, do capiroto, da chucaveira, tranca-rua. Quando você anda em espírito, as más línguas, elas não vão te difamar e nem te caluniar, porque o espírito que está em você mostra quem você é. Sempre um contra o outro vão se opor. No versículo 18, ele dá continuidade. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Pegaram aquela mulher no ato de adultério. Todos eles se muniram de pedra. Pegaram para falaram com Jesus. Ei, doutor Espírito, doutor Santidade, Filho do Deus Altíssimo, olha o que temos em nossas mãos. Vivemos segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, e a lei nos dá legalidade e direito de que quando pegamos uma pessoa no ato em que essa mulher foi pega, é para apedrejarmos até a morte. Aí diz, aquele que anda em espírito e não segundo a carne, que lance a primeira pedra. Ou seja, quem de vós não tiver pecado, que lancem a primeira pedra. A lei, ela não vai te tirar do pecado, mas o Espírito, ele te livra da condenação eterna. Então, andando em Espírito, olha o que ele diz, mas sois guiado. Quem te guia pelo Espírito? O próprio Jesus. Não estais debaixo da lei, todo que anda segundo a vontade de Cristo. Olha o que diz o versículo de número 19 a 21. As obras da carne. O que são as obras da carne? Pecado, iniquidade continuamente. E nós estamos arrodeados de pecados e pecadores, assim como Isaías, no seu livro, capítulo 6, ele fala: coitado de mim, que habito no meio de povos de impuros lábios. Coitado de mim, que também tenho lábios impuros. Então, no versículo 19, fala do pecado que a carne nos atrai, que nós cometemos quando não andamos em espírito. Idolatria, adultério, prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. É o mundo em que nós estamos vivendo? São as coisas que nós estamos vendo todos os dias, que nós observamos e testemunhamos. Tudo isso sobrecai na carne daquele que não anda em espírito. Tudo isso acarreta na vida daquele que não anda em espírito. E quando nós não andamos em espírito, damos legalidade à carne. Meu amigo, a carne é terrível. A carne nos atrai a maldade, as coisas que nós muitas vezes não queremos fazer, mas nos pegamos fazendo. Por quê? Porque Satanás trabalhou. Eu estava falando hoje de manhã com uma senhorinha em Cristo. Satanás, ele é estrategista. Satanás, ele é extremamente estrategista. Ele sonda minuciosamente o homem e a mulher. Igreja, pasmem. Deixei meu celular hoje em casa carregando. Saí para levar Davi no colégio. Quando eu chego na rua, me peguei como se estivesse procurando a minha carteira. Nós sentimos falta. E Satanás sabe como trabalhar na mente humana. Satanás sabe como nos prender. E tem muitas pessoas presas diariamente por causa da astuta cilada do diabo. Isso acontece em milhares de casas de brasileiros, pastores, umbandistas, ateístas, céticos, missionários. Quantas das vezes eu não me pego na sala, ela no quarto e meu filho no outro quarto, e não temos mais diálogo, porque a espada que corta lá, ela tem que cortar aqui primeiro. Quantas vezes não dialogamos mais, não temos mais uma conversa saudável entre parentes, entre famílias. Estamos aqui com os irmãos em Cristo, nos vimos aqui, nos saudamos aqui, participamos da Assembleia, da Palavra de Deus aqui, e quando chegamos em casa, em vez de darmos atenção aos nossos familiares, ficamos conversando com um e com o outro, porque a ideia de Satanás é desconstruir a família. Porque quando ele destrói, olha o que está acontecendo em nossa nação. Satanás destruindo a família. Como eu disse, tirando o poder paternal, maternal e dando legalidade ao diabo. E nossos filhos, nossos jovens estão sendo castigados por falta de conhecimento. E nós, que temos o conhecimento, o que fazemos? Nos alegramos a ele e deixamos-nos levar por essa fábula mentirosa. E é tanto assunto, é tanta conversa, é tanto despertamento, é tanta desgraça, tanta humilhação, é tanta visão, louvado seja Deus, de coisas impuras, e nós nos deixamos levar por essa, eu vou parafrasear, por esse demônio chamado tecnologia. Viajamos o mundo inteiro sem sair de casa e esquecemos da nossa família, esquecemos do afeto, do carinho, da cumplicidade, do amor e do gozo de vivermos uns para com os outros. E o tempo que resta, depois que nós largamos essa desgraça, é para discutir e criarmos problemas uns com os outros. Seja mãe com filha, pai com filho, esposo com esposa, e assim sucessivamente. Porque não paramos mais para discutir como é que foi seu dia. Como é que você está? O que é que está acontecendo? Não, é o tempo todo. E segundo uma pesquisa, eu já vou voltar para o assunto,
Esses jovens, essas crianças, esses jovens, todos vão ter problemas de coluna, com idade bem novinhos vão ter problemas de coluna por causa desta posição. E não temos paciência, nem tempo e nem apreço de ler a palavra de Deus. Por quê? Tudo isso que está aqui, eu vou ler de novo, está aqui também. E quando está aqui e nós damos legalidade, vem para aqui, entra aqui, muitas vezes aqui e desce para o coração. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, tudo isso ele nos apresenta aqui. Em todo o território brasileiro e em todas as nações das quais nós podemos alcançar através de um smartphone, através de um celular. Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais, como já antes vos disse, que os quais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso são atributos da carne. Ensina a mulher a xingar o marido, ensina a mulher a jogar água quente no ouvido do marido quando está dormindo, atrair o marido, ensina o marido a atrair a mulher, ensina os menininhos a serem homossexuais, ensina as menininhas a serem lésbicas, ensina a você a ser ousado, ter uma língua afiada, ensina a mulher a ser prostituta, ensina as menininhas a engravidar com 10, 11, 12 anos, ensina os menininhos a fumarem maconha, cheirar cocaína, tomar êxtase e coisas dessa natureza. Hoje eu vi uma reportagem, não sei quando foi, estava assistindo um canal em rede fechada, um menino de 12 anos, metralhado dentro de casa, em cima da cama, dormindo, porque estava envolvido no tráfico de droga. Imagina aí. Aí botaram um vídeo dele com 8 anos de idade. O menino parecia o macaco do capeta, pulando em cima das mesas, as professoras com medo dele, porque ele já tinha ameaçado. Fulano, aliveia fulano. E ele perturbando a paz do colégio. O menino da idade praticamente de Davi, filho da missionária. Eu olhei, deram tanto tiro na criança com tanta perversidade, porque ele estava envolvido até o talo com tráficos de drogas. Porque essa é a ideia de Satanás, essa é a vantagem de Satanás: destruir o pai, a mãe, os filhos e a sociedade. Querem calar a igreja, porque a igreja é a única, louvado seja Deus, casa, o único local onde nos adverte da ira futura do diabo, das maquinações satânicas. Então muitas vezes nós vimos para a igreja, como eu digo sempre, não são esses espetáculos que estão apresentando aí. Igreja não é isso. Igreja foi feita para doutrinar, para nos ensinar como viver no mundo mal. O mundo jaz no maligno. Quando fala isso, fala o mundo criação, já na mente, na vontade do diabo. Então igreja, ela foi feita assim. Como é que vocês viam Jesus? Que vocês assistem essa novela aí, como é que vocês vê supostamente Jesus o tempo todo ensinando como viver? Como é que você vê falar sobre os profetas, advertindo o rei? Porque rei, você vive em um reinado da teocracia, você tem que ouvir do profeta, porque vem de Deus, para que teu reinado vá bem, para que você venha liderar este povo segundo a vontade de Deus. Igreja foi feita para trazer comunhão com o homem para Deus e de Deus para com o homem. Então mudaram.
Agora a igreja é um palco de espetáculos, onde as pessoas estão entrando lá e saindo sorrindo. Eu disse uma vez aqui, e não vou retirar o que eu disse. Quem quiser que me chame de herege. Igreja é lugar para você entrar e sair triste. Porque quando você começar a relembrar os seus pecados, que são ditos nos cultos doutrinários, é para você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas agora é o contrário, se fantasiam de branco. Eu não sei quem imita quem, se é os candomblezeiros que imitam os crentes, ou se os crentes estão imitando o candomblezeiro. Porque a dança é a mesma, as roupas são as mesmas, não tem mais palavra doutrinária, não tem conceito bíblico não. É um tal de dança para lá, e neguinho dizendo que Deus mandou, e toma toalha para cá, e para! É isso que o diabo quer, que você entre burro e saia idiota de dentro da igreja. Não vou retirar a igreja para você sair daqui triste, com os seus pecados, tirar a sua arrogância, tirar a sua soberba, tirar esse caminho em que nós estamos vivendo e andar segundo a lei de Deus, conforme a vontade do Espírito. Quando não é assim, como eu digo aqui, de vez em quando nós fazemos algum propósito, com recursos financeiros, mas bem esporadicamente, chama-se teoria da prosperidade, e Satanás está só rindo com isso, porque em algumas igrejas dessa natureza, você pode entrar candomblezeiro, sair candomblezeiro, espírito, sair espírito, umbanda, sair umbanda, ateísta, se voltar ateísta, maçom, sair maçom, entrar maçom. O que importa é você se enriquecer, mas a palavra não precisa entrar nos seus ouvidos para que venha dominar a tua vida e predominar no teu coração. Então são dessas igrejas que está cheia de demônios, falsos profetas, como eu li em Mateus capítulo 24, 6 a seguir. Então não vou tirar uma vírgula nem um tio. Entrou na igreja é para sair preocupado. Me diga aqui quem não tem, vou ler de novo. Obra da carne, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então você tem que entrar na igreja de uma forma, mas sair de outra. E não entrar na igreja da mesma forma que você entrou, você saiu. Porque o pecado já faz parte da sua vida como um cotidiano legal. Então o que é que o apóstolo Paulo queria dizer? Ei, não viva segundo os judaizantes legalistas. Não vai nas ideias deles não. Não observa a lei e esquece o Espírito não. Quem vai trazer vida em vocês é o Espírito de Deus. Ele vai mudar a tua forma de viver. Você vai se esforçar para tirar o pecado de você, porque não é fácil. Então essas são as obras da carne. Essas são as obras que o diabo quer o tempo todo que nós acostumemos a viver com elas. Ele diz: então, gente, pelo amor de Deus, ouve, lê aí, anjo da igreja, essa carta aí, e adverte o meu povo. Mas quando nós queremos viver a obra da carne, o que é que diz lá em nome de Jesus em Apocalipse 20:12? Que todos nós seremos julgados pelas nossas. Mas olha o que ele diz: o fruto do Espírito. Toda árvore que não der fruto, arranca. Foi o que Jesus viu naquela figueira, quando ele olhou, cheio de folhas. Quando ele chega embaixo, não tinha um figo. Ele amaldiçoou na hora. Mas quem tem frutos espirituais, tem amor, tem gozo, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Agora o triste é, muitos são chamados, né? Poucos serão os escolhidos. Triste é você ver joio no meio do trigo e não ver frutos no meio desse povo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor
herdarão o reino dos céus. Por quê? Nem todos que estão na igreja serão salvos. Mas é por causa do Espírito? É por causa do fruto do Espírito? Não, por causa das obras da carne. Quanto de nós aqui ouvimos a palavra constantemente e agimos na contramão? Irmão que não fala com irmão, irmão que quando fala com irmão é falando de outro irmão, irmão que tem contenda com irmão direto. Irmão, se vê o irmão ali no pecado, no erro, em vez de ajudar, não vai condenar, juntar com outra pessoa para fofocar a vida daquela pessoa, porque para ele é mais fácil meter pedra do que tentar ajudar. Não lembra que ele estava no buraco, ela estava no buraco, e o Espírito Santo deu a mão e lhe tirou daquele buraco, não, porque Deus enviou um anjo para te alimentar com a palavra. Então quem tem fruto do Espírito, tem amor, tem gozo, paz, longanimidade, benignidade, é bom, é uma pessoa boa, uma pessoa que tem fé, uma pessoa mansa e uma pessoa que tem temperança. Esses são os frutos do Espírito. Então mata essa carne a cada dia, ou matemos, para que Deus desse em nós o fruto do Espírito. Eu vejo tantas vezes uma pessoa faz uma coisa, mas não faz outra. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Eu vejo tanta pessoa se empenha tanto para uma coisa aqui, mas deixa a outra. Está lá em Mateus 23 e Lucas 11:42. Você vai dizimar de uma coisa e esquecer da outra? Vai dizimar e esquecer de andar em fidelidade com Deus? Aí você pega uma Bíblia, bota embaixo do seu braço, pega uns folhetos porque alguém lhe mandou, aí você vai, mas em casa está um pé de guerra desgraçado. Tá, fala com o irmão aqui, eu passo aqui, passo ali, passo aqui, falo com o Márcio, pode ser o Márcio, mas eu não gosto da pastora, ela que se dane. Você vai para onde, meu amigo? Pega essa Bíblia, toca fogo, faz uma fogueira de São João, pega um milho, bota lá, bota um licor do lado e toca fogo na Bíblia. Porque se você conhecesse o que está aqui inserido, você não fazia esses atos hipócritas. O que adianta? O que adianta isso? Aí eu gosto de Moisés, mas eu não gosto de Rosivaldo. Eu já disse a você, aquela pessoa que você não gosta, Jesus ama. Aquela pessoa que você tenta matar, Ele deu a vida por ela. Aí fica uns crentes aqui, faz uma coisa e deixa outra aberta. Ainda diz assim, igual a Tiririca: quando eu gosto, eu gosto, quando eu odio, eu odio. Uns Tiririca miserável. Andando segundo a vontade da carne, as obras, melhor dizendo, da carne, não andando segundo os frutos do Espírito. É um tal de, sabe, eu não gosto, eu não quero, eu tenho raiva. É um tal de, sabe, é uma panelinha aqui, uma panelinha ali, um negócio aqui. Eu estou evitando sair com um bocado de gente agora por causa desse negócio, porque estão tirando a teologia e botando a bestologia. Porque eu sei que tem pessoas aqui que saem comigo porque eu sou pastor. Se eu fosse irmão igual a um de vocês, nem olhar para minha cara, porque eu sou insuportável como pessoa, e eu sei disso. Se eu fosse crente aqui, tinha pessoas que nem falavam comigo, porque eu sei que eu sou como pessoa. Me chama para sair porque eu sou pastor. Aí pensa que eu como pessoa, como pecador, olha assim e fica, sabe, afastando outra pessoa. Se eu fico olhando, imagina Deus. Imagine Deus. Aí vem para a igreja, só falta colocar uma auréola e 2 asinhas nas costas. Porque tem gente que pensa que anjo é assim, né? Pensa que anjo é bonitinho, todo de branco. Vai lá ver Ezequiel. Pensa que anjo é assim, vai estar com a auréolazinha dourada na cabeça, com os olhos azuis, loiros, todo branquinho, porque não vejo um anjo preto. Com as asazinhas, vai lá ver como é que é a forma de um querubim. 4 asas, uma debaixo da asa dianteira, uma mão de forma humana,
4 roxos diferentes que ficam de tempo em tempo rodando. Boi, se não me falha a memória, homem, leão e águia. Um serafim, que neguinho pensa que é lindo, 6 asas. Aí a pessoa quer ter uma forma de um anjo, no pensamento angelical de ser, e aí age na carne, pensando que está agindo no espírito. Sua oração não sai desse teto. Mas quando você anda no fruto do espírito, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança faz parte do seu convívio. Contra estas coisas não há lei. Ninguém pode te condenar quando você anda em espírito. Ninguém pode te condenar. Podem até tentar te julgar, podem até te caluniar, te difamar, mas te condenar, você andando no fruto do espírito, ninguém te condena. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, que nós também andemos em espírito, que nós vivamos com Deus, sabe, missionária Paula, agradando a Deus, mesmo que não gostem de nós. Poxa, pastor, como é que eu vivo em espírito? Seja uma pessoa boa, não seja falso. Tantas pessoas falsas dentro da igreja. Está aqui te dando a paz do Senhor, olhando para a sua cara com o maior cinismo. A paz do Senhor, irmão. Às vezes você passa, se você olhou, deu paz. Se você não olhou, passa direto, porque não vai com sua cara. E depois fica no cinismo. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Com obra da carne dentro do coração, andando no seu correia sanguínea, e você dizendo que você é servo. Precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Tem irmão aqui que não pode conquistar nada não, porque o outro irmão já fica, ó. Eu só conto meus objetivos aqui depois que eu consigo. Porque no meu caso, além de ficarem assim, ó, deixa eu ficar aqui bem na frente da câmera, que a gente, ó, além de ficarem assim, ó, vai dizer que eu estou roubando. Então eu só conto depois que eu conquisto. Porque quando você conta os seus sonhos a pessoas que não é para contar, sempre vai dar errado. Sabe por quê? Ó, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando os uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Eu já aprendi com minha vovó, lá em 1978, deixa a vida de quelé. Sei nem que diabo era quelé. Quando eu olhava para alguém, vovó já dizia: deixa a vida de quelé, meu filho. Viva a sua vida. Deixe quem quiser conquistar o que tem que conquistar. Deixa a pessoa ser chata, é o jeito dele. Como é que chama? Emburrado, a pessoa que é mal-humorada. Deixa lá, ame daquela forma, porque da forma miserável que você é, Ele te amou e ainda te amou primeiro. Poxa, porque a gente tem o mal de ficar julgando ou pré-julgando alguém pela forma de a pessoa ser. Se a pessoa dá risada demais, fala. Se a pessoa é séria demais, fala. Se a pessoa grita demais, fala. Se a pessoa não fala nada, fala. Pelo amor de Deus! Cada um vivamos as nossas vidas conforme a vontade de Deus. Porque, versículo 13: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que, pastor?
adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, o mal. Pessoas dentro da igreja com olhar malicioso, com olhar maléfico, como malévola, com olhar, sabe, de segundas intenções. Pessoas dentro da igreja só olhando o que você tem, o que você pode. Pessoas dentro da igreja só analisando para tentar te derrubar. Então que a gente venha em nome de Jesus abrir os nossos olhos e emprestar os nossos ouvidos a Deus, para que Satanás não sussurre em nossos ouvidos. É difícil, sabe, Shirley, você vê um irmão caído ali e uma irmã chegar, Lula, e fala assim, poxa, fulano, bora ali porque dona Marlene caiu ali. Caiu, pastor, porque ela estava de muleta? Não, caiu em espírito, está fraca espiritualmente. Não, melhor é se juntar com a galerinha. Falou, você viu ali a irmã Marlene? Toda tirada ali, você viu? Você viu a irmã Daiane? Andava parecendo uma princesinha. Você viu onde está agora? Você viu o Emerson como chegou? Porque é o mal dos invejosos. Nem cresce e nem quer que ninguém cresça. Tem gente que tem preguiça de trabalhar, tem preguiça de servir, tem preguiça de mudar, mas não quer que você mude, que você cresça e que você trabalhe. Quer te arrastar para o mesmo abismo e buraco que ele ou ela estão. Não tem vontade de crescer, sabe, de se despertar para que Deus possa ensinar a você como viver com Ele. Mas não, prefere ficar juntando com um e outro. Você viu ali fulano? Você viu ali Beltrano? Você viu ali? Esquecendo de viver a própria vida. Vai crescer como? Nunca. Aí tem que ir para essa igreja aí, vai lá, vem cá, Ave Maria, porque lá você dança, você pula, você roda, um bocado de profecia mentirosa, um bocado de profetada, e nego dizendo que você vai ter carro, que você vai ter iate, que você vai ter navio. Eu fico irritado quando eu vejo aquela propaganda, aquele miserável, bota aqueles iates, bota aquelas Lamborghini, bicho desgraçado, me processa, seu miserável. No país em que nós vivemos, a realidade em que nós vivemos, bota lá um iate, uma Lamborghini, ele mora nos Estados Unidos, desgraçado, e manda você dar o que você não tem. Aí você deixa a cobiça entrar e pega o que não tem e enriquece quem tem. Mas quando diz que você tem que sair daqui chorando porque você está vivendo conforme as obras da carne, aquele pastor ali não presta não. Quem presta lá é o meu apóstolo, é minha bispa. Por quê, fulano? Disse que eu vou ter um carro daqui para o final do ano. E se enrola parecendo a cobra de Satanás. E aí o povo gosta, porque quer viver nas obras da carne. Me mostre uma dessas pessoas nas duas igrejas que eu falei aqui, que tem a sessão de vida. A sessão é crescimento, viu? Que tem a sessão de vida na área conjugal, na área familiar, na área profissional e na área espiritual. Me mostre um. Por quê? Não quer viver em liberdade. Saiu de um pecado, saiu de uma prisão do pecado, da carne, e entra em outra prisão ilusória. Sabe o que é que eu vejo nessas igrejas? É assim, não é igreja para babá não. É assim, casa lotérica em dezembro de 2020. Por quê? Vão para lá com ganância de jogar na loteria acumulada para ter e nunca quer ser. E são tantas profetadas, que eu nunca vi se cumprir. Mas nós temos que viver conforme o curso da Bíblia,
O que é que o apóstolo está dizendo aqui aos Gálatas? Não ande segundo a carne. A carne vai te levar para o buraco. Não ande segundo as obras que você faz na sua carne, mas viva no fruto do Espírito. Quer carro? Quem quer carro aqui? Trabalhe. Vá na concessionária. Compre financiado. Quem quer casa aqui? Trabalhe. Vá na imobiliária. Compre financiado. Quem quer uma mulher aqui? Aqui não é mulher para você chegar e labiar, não. Você tem que orar. Ore, para depois não estar dando, vou dizer mesmo, merda no casamento. Aí está com casamento, que foi, mano? Foi você que escolheu o miserável. Você orou por ele? Não. Você orou por ela? Então engula seu angu. Aí fica reclamando, está reclamando do que você queixa o homem, segundo a Bíblia, a não ser dos seus próprios. Então ore. Ah não, olhou a forma física bonitinha, toda cheirosinha, teteuzinha. Olhou para o homem, ali é varão, é de Deus, e aí? Esquece do espírito e vai para cá, já era, meu filho. Aí depois que casou, fica queixando. Aí chega ali, pastor, o que foi, fulano? Minha mulher. Pastor, o que foi, fulano? Meu marido. Aí você tem que aconselhar, né, mais à vontade. Vem cá, fulano, quando você está lá no bem bom, você me chama. Quando você escolheu ele, você veio consultar a mim ou o papai do céu, segure essa cabecinha de mamãe. Depois que casou, no início tudo é flores. Tudo é flores. Cheirando a leite, bonitinho, todo mundo não sabe? No fogo da miséria da carne. Aí tá tudo lindo. Depois passa o tempo, que vê que a mulher dorme e ronca, que o marido dorme e solta gases, que dormindo fica um mau hálito do lado do outro, e fulano tem um mal dormir, bota a perna por cima e dá bicuda. Chega pra lá, desgraça. Que fulano tem um mau costume, é bagunceiro. Que fulano é bagunceiro, é preguiçosa, não gosta de arrumar a casa. Tem mulher que tem uma língua afiada, mas as mãos são atrofiadas para fazer as coisas dentro de casa. Eu conheço uma lá pertinho de mim, misericórdia. Aí depois, fulano, que foi, bem? Para ali. Tá a mulher lá, às vezes a mulher aciada, tá fazendo a comida direitinho. O miserável chega da rua, chega com a mão na panela, tira a cueca, sai jogando por dentro da casa. Ah, bicho miserável. Vem, se enxuga, joga a toalha em qualquer lugar. Porco que só bagunceiro, sai, larga a cama toda bagunçada. Chega da rua, pega o pé, entra em casa, mela tudo. Porco, imundo. Pior do que ele é a mulher. Se a mulher for porca, é pior ainda. Quem cuida da casa é ela. Aí que a miséria está formada. Mas quem escolheu? Não foi você? Ore para que Deus mude, porque você não pode largar. Deus, ele abomina o divórcio. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Se você não orou antes de conhecer, agora ore para ele mudar. Se você não orou antes de conhecer, agora ore para ela mudar. Em vez de ficar falando, a vizinha, amiga, meu marido não vale nada, minha mulher não vale nada. Toma vergonha na cara, vai orar para ela mudar. E ele mudar. Porque você está vivendo segundo as obras da carne. Então que nós possamos, em nome de Jesus, aprender a cada vez mais de Deus. Fica falando do teu marido não, para os outros não. Você não sabe o erro que você faz, mulher, quando você fala mal do seu marido para outra mulher. Enquanto você está falando mal dele para ela está olhando ele com bons olhos. Enquanto você está esculhambando sua mulher para outro, ele está olhando para ela com bons olhos. Enquanto você está maltratando, ele está regando.
Vem, o que é? Fulano não vale nada, é mesmo? Ali é uma miséria. Aí está olhando para ele jogando água, podando. A mesma coisa a vocês, mulheres. Então vigia, igreja. Nós somos nova criaturas. Então que nós possamos aprender a viver segundo o curso da Bíblia. Esse bicho aí não vale nada, mas foi Deus que deu. Você que lute. Né, Márcio? Você que lute para aturar. Quando você estava no início, foi Deus que me deu. Aí chega na casa de mamãe, visita a mãe que foi. Estou com um homem aí, é bênção de Deus. Depois que passa o tempo, olha lá, parece um projeto de Satanás. Eu não sei o que foi que eu vi naquela miséria. Você viu a mesma coisa que você viu há 20 anos atrás. Há 10 anos, não joguei água não. Olha, deu 1 a 0 nele. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. O que mudou foi a convivência, que traz experiência. A mesma coisa é com Deus. Quando nós começamos a conviver com Cristo, nós temos que adquirir experiência. Não podemos ficar neófitos o tempo inteiro. Pastor, o que é isso? Falta de conhecimentos bíblicos. Porque você não vai crescer, mas você viva segundo o Espírito de Deus, os frutos do Espírito. Muda essa forma de você ser, muda essa forma de pensar, de agir, em nome de Jesus, para que você venha conquistar de Deus aquilo que você nunca imaginou que você poderia conquistar. Olha para esse irmão que está do outro lado aí. Olha aí, o irmão que está do outro lado. Diga: Jesus, Ele pode mudar a história da tua vida se você der lugar. Diga: mas dá lugar, porque Ele vai mudar. Aplauda Ele. Amém. Fica de pé em nome de Jesus.